irmãos, mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias, desta feita no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Mateus. Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do verso, aliás, apenas o verso 56. Mateus 26, verso 56. Diz assim a palavra do nosso Deus: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Vamos ler juntos, irmãos, a parte B deste verso, é exatamente a partir do então. Vamos ler juntos? Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Baixa a sua fronte. Pai de amor, de graça e de infinita misericórdia, te louvamos pela tua palavra e pelo privilégio de podermos abri-la publicamente, de podermos ler e meditar na tua lei. Obrigado, Senhor. Dá-nos graça não apenas nesta hora, mas durante toda a semana, Senhor, para que o nosso coração se devote à tua palavra, a começar de mim. Te peço graça em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este talvez seja um dos versículos mais tristes da Escritura. Se você observar os textos anteriores, nós vamos ver a agonia do nosso Senhor. Ele havia caminhado durante 3 anos com os seus discípulos, os apóstolos, permitindo a eles viverem experiências tremendas e maravilhosas, singulares, únicas. Eles caminharam com Jesus, eles viram seus milagres, os seus sinais, as maravilhas que ele operou, os prodígios. Jesus ensinou o tempo todo aos seus discípulos, seja no barco, seja à margem do mar, seja enquanto estavam na casa ou mesmo no momento de descanso. Jesus sempre esteve ao lado dos seus discípulos. Não os abandonou quando eles acharam que o barco iria a pique, quando o barco iria naufragar, literalmente, ele os salvou. E assim o Senhor Jesus caminhou com eles durante todos os 3 anos de ministério de forma intensa, visto que cada um deles abandonou suas atividades para seguir o Senhor. Eles tiveram toda a provisão, não apenas material, que provinha das ofertas das mulheres e de muitas outras pessoas que contribuíam para aquele ministério, mas também eles foram supridos emocionalmente e espiritualmente. Diante das suas crises, eles tinham sempre um Salvador, que quando parecia demorar, na verdade estava ensinando a eles uma grande lição. Como, por exemplo, quando Jesus dormia no barco, enquanto o barco estava naufragando, e eles perguntam: mestre, não te importas que morramos? Jesus então ensinou que eles precisavam ter fé para prosseguirem na caminhada. Todo o amor revelado por Jesus, demonstrado por Jesus e proclamado por Jesus como promessa, quando disse muitas vezes: estarei convosco todos os dias, nunca deixarei vocês. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim.
porque o lugar para onde eu vou, vós ireis também. Jesus sempre esteve ao lado dos seus discípulos. Mas num momento em que ele foi preso, os versos anteriores nos mostram isso, que depois da ceia, Jesus vai ao Getsêmani e começa a orar, e os discípulos não conseguem orar com ele. Jesus então os alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E deixou claro para eles que ele deveria beber o cálice que o Pai havia reservado para eles, mas que os discípulos também precisavam ser fiéis. Então Jesus os repreendeu, dizendo: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, o traidor se aproxima. Quando chega então Judas, com uma turba, com espadas e porretes, diz o texto no verso 47, orientados pelos principais sacerdotes, pelos anciãos do povo, beija o Senhor, ainda dizendo: salve, mestre. Jesus disse: amigo, para que viestes? Então deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Um dos discípulos, nós sabemos bem que é o apóstolo Pedro, sacou da espada, então arrancou a orelha do soldado que estava ali disposto a prender Jesus, o soldado Malco. Jesus então repreendeu, visto que ele tinha interesse em de fato morrer em favor de nós, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus então diz: vocês saem com espadas, com porretes, mas todos os dias eu estava no templo com vocês e vocês não me prenderam. E agora vocês agem como se eu fosse um bandido, um salteador. Mas o próprio texto registra que tudo aquilo que estava acontecendo não era sem propósito. Foi o que determinara as Escrituras para que acontecesse com o nosso Mestre. Meus irmãos, o que nos impressiona em Jesus é que ele nunca abandonou os seus discípulos. Ele nunca abandonou nenhum dos seus. Os seus discursos, como no discurso épico do Pão da Vida, né? Ele diz assim: ó, nenhum deles se perderá, nenhum que o Pai me deu vai se perder. Eu nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Mas no momento em que o Senhor mais precisou, os seus discípulos fugiram dele. Os seus discípulos o abandonaram. No momento mais doloroso do seu sofrimento, da sua agonia, os seus discípulos o deixaram. Meus irmãos, isso lembra a cada um de nós a nossa capacidade, infeliz capacidade, de mesmo diante das bênçãos, das maravilhas, de tudo que nós já vivemos, nós temos sim, infelizmente, um potencial para abandonar o Senhor. Por isso a Escritura sempre diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O alerta é para todos nós. Se os discípulos que andaram com o Mestre intensamente durante 3 anos, manhã, tarde, noite e madrugada, viveram a intensidade da escola do Messias, foram capazes de fazê-lo, nós também somos capazes. Nós não somos melhores que os apóstolos. Infelizmente, há em nós esse potencial e nós não podemos rejeitar esta realidade, de sorte que precisamos, assim como Jesus ordenou, vigiar e orar constantemente. Não que o nosso Senhor
voltará a passar pelos sofrimentos que passou naquele período. Ele já cumpriu o que dizia a Escritura, mas nós não estamos imunes aos sofrimentos pela causa de Cristo. Nós não estamos isentos de passarmos pelas mesmas coisas. E assim como nós cantamos, nós não podemos buscar os atalhos. Nós precisamos seguir o caminho que o Senhor determinou para nós. Por isso ele disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é uma caminhada fácil, não é um parque de diversões, não é um passeio na Disney. Muito pelo contrário, é um caminho doloroso, é um caminho espinhento, é um caminho pedregoso, é um caminho difícil. Às vezes, áreas inóspitas nós precisamos passar, lugares de difíceis acessos na vida cristã, momentos de dor, de luta, de sofrimento, onde a nossa fé é colocada à prova, o nosso amor a Deus é colocado à prova, a nossa fidelidade é colocada à prova. Nós precisamos entender que Ele não nos prometeu vida fácil, que Ele não nos prometeu um mar de rosas, mas que Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mesmo quando os discípulos o abandonaram em seu coração, Ele não abandonou nenhum deles. Pelo contrário, antes mesmo de ir para a cruz, Jesus orou por cada um dos seus discípulos. E quando eles estavam à mesa naquela ceia, e Pedro disse: Senhor, eu jamais te abandonarei, eu nunca te deixarei. O Senhor Jesus disse: Pedro, Pedro, Satanás me pediu permissão para peneirar vocês como quem peneira o trigo, mas eu estou intercedendo por vós. Ele nunca nos abandona, Ele nunca deixa de interceder pelas nossas vidas, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe a nossa estrutura, Ele conhece os nossos pecados, os nossos medos. Os discípulos foram covardes com o Senhor. Diante de tudo o que eles viveram, diante de todo o amor prometido, diante de todo o amor recebido, os discípulos mostraram a fragilidade que havia em seus corações. Eles não estavam desavisados. Jesus havia dito para eles o que haveria de acontecer. O próprio Tomé, quando os discípulos subiram, segundo o Evangelho de João, para Jerusalém, o próprio Tomé disse: nós iremos para lá e morreremos. Eles sabiam que era alto risco. Se não lembremos de Pedro, que quando abandonou o Senhor, que ficou de longe observando o sofrimento do Messias, foi abordado pelo menos por 3 vezes, quanto ao seu contato e ao seu alinhamento, à sua comunhão com Jesus. E como Jesus havia dito para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. De fato, Pedro passou por todas as 3 oportunidades e negou as 3 vezes. Diz a Escritura que quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, lembrando-se daquilo que Jesus havia dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não nos surpreende depois Jesus de tudo, da ressurreição, tendo passado os 40 dias com os discípulos, encontra Pedro entristecido, meio que sem saber o que fazer da vida. É difícil lidarmos com as nossas fraquezas e é difícil lidarmos com os nossos fracassos. Reconhecermos que não somos tão bons quanto imaginamos e que não estamos tão firmes como achamos que estamos. Mesmo assim, Jesus vai ao encontro dele e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, sim, Senhor. Entristecido pela 3ª vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Certamente Pedro lembrou das 3 negativas e agora das 3 afirmativas que ele fez diante de Jesus. E percebeu na dor, no sofrimento,
no amargo do seu choro, de ter abandonado o Senhor, a necessidade que ele tinha de ser mantido por Jesus para permanecer fiel. Por isso, meus irmãos, não confiemos em nós mesmos, nem na nossa própria força, nem na nossa capacidade de permanecermos fiéis. Confiemos na graça de Deus, de tal forma que nós corramos para Ele todos os dias, entendendo que a vida de piedade precisa ser construída diariamente. Por isso, não abandonemos os meios de graça que Ele reservou para nós nos aproximarmos dEle. A sua santa palavra, o privilégio da oração e da ceia do Senhor. Certamente a palavra e a oração, junto com o sacramento da ceia, são os meios mais importantes que nós recebemos do próprio Deus para nos aproximarmos dele. E quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais firmados nós estaremos. E no dia em que formos provados, no dia em que formos tentados, permaneceremos fiéis, porque estaremos nutridos pelo Senhor. Lembre que o nosso Senhor Jesus, quando no Evangelho de Mateus, segundo o registro, no capítulo 4, é tentado, ele estava jejuando e orando. E mesmo assim, Satanás intentou contra a vida do nosso Senhor, para que ele abandonasse o Pai, por aquilo que Satanás não tinha nada, né? Nenhuma autoridade. Mas mesmo sabendo que é um derrotado, Satanás não deixou de tentar o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, o Satanás que continua derrotado, que continua amarrado, a sua corda é um pouquinho solta, e ele vai continuar tentando contra as nossas vidas. A coleira dele o mantém seguro, né? Como dizem os hispânicos, pero no mucho, né? Mas não tanto. De sorte que ele está acorrentado, mas a corrente chega até dar umas mordidinhas em nós, muitas vezes. Por isso nós precisamos estar atentos, vigiando e orando, cortando pela raiz todo o mal que quer radicar sobre as nossas vidas. Sejam conversas, amizades, o tempo que nós investimos em determinados lazeres. Nós precisamos estar atentos a tudo, nós não somos super-heróis. Veja que quando Jesus apresenta essa situação de abandono para os discípulos com antecedência, Pedro diz: eu jamais te abandonarei. Não dá para saber qual é o sentimento de Pedro, né? Se ele estava falando só dele mesmo, mas diante do que Jesus havia falado, de que um havia de trair, então automaticamente Pedro está dizendo assim: Senhor, eu não sou capaz de trair, então vai ser alguém aqui. Essa é a capacidade que nós temos, irmãos, de imaginarmos que só os outros podem cometer atrocidades, que só os outros podem cair naquele pecado. É isso que muitas vezes nos faz apontar para o outro com um olhar julgador, quando na verdade nós nem imaginamos que podemos estar na mesma situação. Então às vezes a gente diz assim: não, eu jamais trairia minha esposa. Cuidado. Não vigie não, para você ver. Não fique alerta não. Então, eu jamais entraria aí numa festa para ficar dançando e bebendo. Não, porque é a educação que me... Meus irmãos, o pecado é capaz de fazer o filho que vivia na casa do pai, comendo do bom e do melhor, desejar comer a comida dos porcos. Você e eu não somos melhores do que ninguém. Se nós não vigiarmos e orarmos, nós somos capazes de fazer um monte de atrocidade. Para não dizer as palavras vulgares do dia a dia.
Mas se você lembra do memezinho da internet, né? Há uma realidade, né? Que tem ali naquele memezinho que diz assim: eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Eu sozinho ponho minha vida em perigo. Vocês já ouviram isso, né? Tem uma palavrinha ali, eu mudei, né? Para ficar mais elegante. Mas você não precisa de ninguém. Está dentro de mim e de você a capacidade de fazer tal coisa. É a antiga natureza. É o coração caído, ou parte da queda que ainda habita em nós, a natureza antiga. Mas nós recebemos uma nova natureza. Mas nós recebemos um novo espírito. Mas nós recebemos um novo coração. E quanto mais nós alimentarmos esse novo coração, essa nova natureza, mais nós abafamos a outra. Mas nós precisamos vigiar. Nós precisamos lutar. Nós não podemos relaxar. Infelizmente, muitos de nós têm caído pelo relaxamento espiritual. Temos sido relapsos, preguiçosos na leitura da palavra, preguiçosos na oração, preguiçosos nas coisas espirituais, mas muito hábeis e atentos às coisas vãs e fúteis do dia a dia, que são capazes de dominar o nosso dia, como as redes sociais, os filmes e as novelas, os entretenimentos mil que surgem. Não é que a nossa alma não precise de lazer. Todos nós precisamos. Faz parte da nossa saúde como seres integrais. Mas nós precisamos, às vezes, fazer escolhas. E você não pode deixar de comer arroz e feijão que sustenta e nutre o seu corpo para ficar vivendo de salgadinho e picolé. Não é verdade? Salgadinho e picolé a gente come de vez em quando, né? Mas se você viver a sua vida assim, você vai ficar desnutrido. E você vai cair, uma hora a conta chega. Então, da mesma forma, na nossa vida espiritual, nós precisamos estar vigiando e orando. Veja que Jesus disse para Pedro, antes do fato acontecer, na ceia: fiquem atentos, eu estou intercedendo por vocês. Aí Jesus sobe no Getsemane, conversa com os discípulos dizendo: eu vou orar. Os discípulos preferem descansar e não conseguem vigiar e orar com o Senhor. Jesus os repreende mais uma vez. É como se o Senhor estivesse alertando, gritando aos corações dos discípulos, até o momento crucial em que, quando eles são provados, eles caem, infelizmente, para o abandono, para a rejeição do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós achamos que estamos preparados e não estamos. Às vezes nós achamos que estamos bem e não estamos. Uma coisa é prometer com os lábios que vai ser fiel. Outra coisa é ser fiel na hora. Na hora. E se você já foi infiel em alguma hora que precisava ser fiel a Deus, você sabe como é amargo. Eu já passei por isso. Aquele momento de dar testemunho que eu não dei. Aquele momento de falar o que eu deveria ter falado e me calei. Aquele momento que eu não deveria me exceder em determinada conversa e me excedi. Às vezes, para ser politicamente correto, às vezes para ser o engraçado da conversa. E poucos instantes depois, o Espírito nos lembra: você não deveria ter falado aquilo. Você não deveria ter feito aquilo. Às vezes dentro de casa, para não perder a razão. O Espírito nos adverte: você não deveria ter falado desta forma. Você não deveria ter feito o que você fez. Meus irmãos, todos os dias nós somos colocados à prova. Todos os dias. É por isso que nós precisamos estar nutridos todos os dias. Como seria, irmãos, maravilhoso se os discípulos tivessem sido fiéis naquele momento. Não é verdade?
como tudo seria diferente, né? Mas apenas 2. A Bíblia diz: João permaneceu até o fim. Olha que ele era o mais novo. Às vezes a gente é surpreendido, né? Às vezes a gente pensa que os mais velhos é que serão, mas foi o mais novo. E às vezes a gente se surpreende, pensa que os homens é que vão lá e vão correr o risco. A Bíblia diz que foi Maria quem ficou aos pés do Salvador o tempo todo. Tanto que na cruz Jesus olha para ela e diz: mulher, eis aí teu filho. E diz para João: filho, eis aí a tua mãe. Os 2 estavam lá na cena, no momento mais difícil, quando todos os outros discípulos abandonaram o Senhor. Mas, meus irmãos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus é capaz de tornar homens como nós, que muitas vezes nos acovardamos, em homens corajosos e valentes. Eu creio nessa graça que nos renova. Ela nos constrange, mas ela também nos renova. Por isso eu convido você a, examinando o seu próprio coração, colocar-se diante de Deus, não dizendo que é capaz, mas dizendo que está disposto. Eu estou disposto, Senhor, a ser fiel até o fim. Eu estou disposto a passar, seja pelo que for, mas eu não vou negar o teu nome, mas eu não vou pecar contra ti. Ainda que eu precise passar por isso ou por aquilo, por esta ou aquela prova, pela rejeição dos meus amigos, pela rejeição da minha família. Não foi assim, irmãos, na vida da igreja, a história toda. Muitos de nós precisamos abandonar antigos hábitos, antigas amizades que nos levavam para a perdição, para sermos fiéis a Deus. Se assim não fizéssemos, não poderíamos permanecer fiéis. Essa não é a história da nossa vida, a história dos nossos antepassados. Ló precisou deixar Sodoma e Gomorra. E os irmãos do primeiro século precisaram deixar os ídolos de fora. Ah, meus irmãos, não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem autonegação. Não há cristianismo sem renúncia. O problema é que nós achamos que determinadas coisas não nos prejudicam tanto. E nós não percebemos o quanto o inimigo é capaz de ir usando de sutilezas quando nós começamos a abrir concessões para a nossa alma, achando assim: oh, minha alma, é só um pouquinho, não é muito pecado, é só um pouquinho de pecado. E às vezes não atentamos que foi só um olhar, o gatilho que fez com que o grande rei Davi caísse no adultério e depois cometesse mentira e assassinato. Foi só um olhar. Nós não precisamos, irmãos, de grandes buracos no início. Às vezes só pequenas brechas. É por isso que nós precisamos fechar as brechas. Cuide do seu próprio coração. A vida cristã não é fácil. Se a sua vida cristã está muito fácil, é porque talvez não esteja sendo vida cristã. Reavalie o seu caminho. Reavalie a jornada. Pois nós fomos chamados não apenas para desfrutarmos das benesses de Cristo, mas também para padecermos com Ele. É por isso que a Escritura diz que todo aquele que quiser ser fiel ao Senhor será perseguido. Você nunca foi perseguido, nunca foi criticado. Talvez tenha alguma coisa errada. Porque quando nós nos posicionamos dizendo: não, isso aqui eu não participo. Não, disso aqui eu não me envolvo, com isso aqui eu não me envolvo. As pessoas já começam a te observar diferente. Determinadas brincadeiras
que podem não edificar. E você diz assim, não, disso aqui eu vou ficar fora. E as pessoas não ficarem te estranhando. É natural que assim aconteça, irmãos. Quando nós deixamos de incomodar, é porque tem alguma coisa errada. Eu não estou convocando você a ser um crente chato, que reclama de tudo, que é abusado com tudo, que quer ser melhor que todo mundo, que não anda no ambiente de trabalho, mas flutua. Não é isso. Naturalmente, irmãos, as nossas escolhas, das conversas, das atitudes, determinadas mesas que nós participamos, naturalmente essas coisas mostram que nós somos diferentes. E se assim não está sendo, se você consegue ter amizade profunda com gente que rejeita o Evangelho, que despreza o Evangelho, que abusa do Evangelho, dos princípios, dos valores de Deus, se você consegue ter comunhão, é porque você está em inimizade com Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então a gente precisa estabelecer determinados níveis, né? E a vida nos faz ter essas escolhas. Talvez as redes sociais nos apresentem ainda mais isso, né? Quando você observa aquele seu amigo de infância aprovando o aborto, casamento homossexual e um monte de coisa que a gente sabe que desagrada a Deus. E às vezes a gente, para não perder a amizade, vai lá e dá uma curtidinha. Ah, mas é só uma curtidinha. Na verdade, o que você está fazendo é incentivando a pessoa, a continuar pensando daquele jeito e está dizendo que aquilo ali não te incomoda. Quando você escolhe e faz propaganda de um candidato que defende aborto e tudo mais que não presta, você está negando a Cristo e os princípios e valores da palavra de Deus em favor de uma ideologia política que talvez seja até um sonho, uma grande ilusão da sua mente. As nossas escolhas, irmãos, demonstram sim quem nós somos. Demonstram muito. Será que você sentaria ao lado de Jesus hoje, com o seu celular, para entrar nas mesmas redes sociais que você entra e curtir as mesmas coisas? O Senhor nos chama à comunhão, mas também nos chama ao caminho estreito. Larga é a porta que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à salvação é estreito. A caminhada com Cristo é radical. E quando ela não é radical, ela não leva ao caminho do céu. Que o Espírito Santo, irmãos, promova no nosso coração uma capacitação a cada dia de nós não deixarmos o Senhor por nada. Que a dor, a tristeza, o amargo que Pedro sentiu, junto com os demais discípulos, né? Eu falo Pedro porque é o que a palavra apresenta, né? Todos o abandonaram, mas a narrativa foca em Pedro. Talvez por ser ele o discípulo mais ousado, né? E ter feito promessas e tudo mais, enfim. E certamente o líder dos discípulos após a ressurreição de Cristo. Aquele amargo que Pedro sentiu, eu e você não precisamos sentir. Tudo que nos é revelado nas Escrituras, irmãos, é para que nós aprendamos com os nossos antepassados e não caiamos no mesmo erro. É amargo sentir que nós abandonamos a Cristo, quando deveríamos estar com Ele. Aquele que sempre foi amigo, desfrutou da inimizade dos seus discípulos. Mesmo assim, o nosso Senhor não deixou do veneno. Como diz R.C. Sproul, né? A taça do veneno da ira de Deus. Veja que quando Pedro nega 3 vezes, o galo canta, Jesus ainda não tinha sido levado à cruz. Talvez se fosse eu e você, no lugar de Jesus, nós olharíamos e diríamos assim: bem, eu tenho 12 discípulos. Um me traiu,
me vendeu por 30 moedas. O outro, que era o representante de todos, me negou 3 vezes. E eu estou aqui prestes a ir à cruz. E aí uma das autoridades propõe que Jesus negue tudo o que estava acontecendo e pudesse ali ser liberado. Mas Jesus vai até o fim. E ele vai até o fim pelos discípulos, por aqueles que haviam abandonado ele. E, meus irmãos, essa é a alegria e a garantia que nós temos, de que, a despeito das nossas fraquezas, o amor de Deus por nós não falha. O amor de Deus por nós é incondicional. O amor de Deus por nós é perene. O amor de Deus por nós é permanente. O amor de Deus por nós é fiel. O amor de Jesus por nós é perseverante. Não é um amor covarde. Ele nos ama sabendo quem somos. Ele nos ama sabendo quem seremos. Ele nos ama e continua a nos amar. Como diz no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a alegria, a garantia e a certeza que nós temos de que seremos salvos. Não é o nosso amor por Jesus e nem a nossa fidelidade a Ele, mas o seu amor por nós e a sua fidelidade ao Pai e a nós também. Ele bebeu o cálice da ira para que nós pudéssemos beber da ceia do amor. Ele sofreu a dor para que nós pudéssemos viver uma vida feliz. Ele sofreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não queiramos nós, irmãos, crucificar novamente o nosso Salvador, mas pelo contrário, que Ele nos guarde pelo seu Espírito, para que nós permaneçamos fiéis todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.